recentemente, todo mundo acompanhou aí a repercussão, a cantora Joelma apareceu nas redes sociais com o rosto bem inchado e uma das possíveis causas seria uma reação pós-Covid, isso associado aí a procedimentos estéticos, como por exemplo o preenchimento com ácido hialurônico. Para a gente entender como é que funciona essa relação, né, das sequelas da Covid com esse tipo de procedimento, a gente está recebendo agora a dermatologista Priscila Aragão. Tudo bom, doutora Priscila? Bem, seja bem-vinda aqui ao nosso programa, tá? Fique à vontade. Quando a Joelma apareceu, muita gente até comentou que ela foi extremamente profissional, né? Porque ela estava bem inchada, poderia ter... Né? A gente sabe que entre as celebridades, os artistas, tem a questão da vaidade, né? Sim. Então, seria totalmente justificável que ela suspendesse a agenda, mas ela não. Ela resolveu se apresentar. E isso foi bom porque, de certa forma, despertou a atenção das pessoas para discutir esse assunto, né? Como ela falou, ela estava saindo de uma Covid e isso foi associado a alguns procedimentos estéticos que a gente não imaginava que podia existir, né, essa relação. Então, eu queria que a senhora começasse explicando para a gente, né, por que isso aconteceu. Então, a Joelma, na verdade, ela teve um quadro de edema, né? A nota que o hospital divulgou relacionou com um edema que é um inchaço. Então, existe essa associação entre o inchaço, que pode acontecer quando o paciente faz ácido hialurônico. É um evento raro. No caso dela, ela não chegou oficialmente a relacionar, mas foi uma coisa que toda a população ficou se questionando se tinha relação, porque ela teve um inchaço do corpo inteiro. Mas esse inchaço relacionado ao ácido hialurônico pode acontecer de forma rara e isso já acontecia, só que acabou ficando um pouco mais famoso quando aconteceu a pandemia, o Covid e as vacinas por Covid. Então, quando você faz o preenchimento com ácido hialurônico e você tem algum resfriado, uma gripe, o Covid... O preenchimento, doutora, desculpa lhe interromper, Sim, é o claro. Botox, que é o procedimento? Não é. Então é bom a gente diferenciar, né? Isso. O Botox e o preenchimento comumente são confundidos, mas o preenchimento, ele é um gel de ácido hialurônico, que é uma substância que existe já no nosso corpo, que a gente usa para tratar algumas rugas, né? Então, ele tem uma duração longa, né, de mais ou menos entre 1 a 5 anos. E aí, em raros casos, quando você tem uma infecção por vírus, uma gripe, uma vacina, existe uma ativação da sua imunidade e ocorre um inchaço transitório, que é chamado de ETIP. Essa palavra acabou ficando famosa aí durante a pandemia, quando se relacionou com os procedimentos com ácido hialurônico. Então, o que é o ETIP? É um inchaço, um edema transitório, ou seja, por alguns dias, persistente e intermitente, ou seja, ele pode ir e voltar enquanto existir esse ácido hialurônico no seu corpo. Isso é desencadeado muito por uma predisposição genética de cada pessoa, então a pessoa tem a tendência de ter isso. É raro, então a gente considera um procedimento seguro, mas ele pode acontecer e deve ser devidamente manejado com medicações para desinchar. Aí no caso da Joelma, assim, levantaram muito essa hipótese, mas ainda não tem essa relação confirmada, até porque ela teve um inchaço do corpo inteiro. Então, provavelmente não foi. Assim. Justamente isso eu ia perguntar. A gente não... Nas imagens, a gente tem imagens aí da Joelma, né? No processo, né? No momento que ela estava fazendo o show. Olha a diferença, gente. Parecia realmente outra pessoa. Mas ela estava bem vestida, a gente não conseguia notar se esse inchaço estava também em outras partes do corpo, né? A gente fica bem, a gente vê que é bem visível no rosto. Sim. E eu ia perguntar justamente isso. No caso, se for associado a procedimento, só vai acontecer o inchaço no local da aplicação, doutora? Isso, geralmente o inchaço é no local da aplicação. Então depende muito da predisposição de cada pessoa, do local em que foi aplicado. Então essas regiões aqui do meio, geralmente do rosto, elas são mais predispostas. Do tipo de ácido hialurônico que foi usado, a marca que foi usada. Isso também é importante, Isso doutora? também é muito importante. Algumas marcas já têm comprovação científica que dão mais que as outras. Então, com esse aumento do ácido hialurônico, né, da aplicação ao longo dos últimos 10 anos, as marcas foram se preocupando em tentar fazer com que eles durassem mais. E isso também
os produtos que tendem a durar mais, eles têm um pouquinho mais de risco de dar esse tipo de edema. Mas aí é uma coisa transitória. Então, tem uma ativação imune da imunidade da pessoa. E aí, como é um produto que puxa muita água, sim, com a infecção, ele acaba puxando um pouco mais de água e dá o inchaço local. Pode aparecer algum outro sintoma, além desse inchaço, que é o mais visível? Geralmente é inchaço e um pouco de vermelhidão. Tá certo. Isso. Doutora, tem como se precaver? Saber se a pessoa pode ter predisposição para apresentar algum tipo de reação ao produto ou não tem como saber? Não tem como saber. Não tem como saber. Graças a Deus é raro, mas existem toda essa relação que algumas marcas dão mais, alguns locais dão mais. E o ácido hialurônico, hoje a gente sabe que ele não tem só duração mais de um ano, né? Hoje existem relatos aí de até 8 anos, né? Que o ácido hialurônico fica presente. E aí, essa duração maior é que acaba sendo associada aí a um pouco mais de frequência do edema, do inchaço. Certo, doutora. Então, vamos dar um recado para quem está em casa e acompanhou aí. Como a gente falou, né, não é nada comprovado de que teve relação, é uma especulação que existe pelas características, né, da forma que aconteceu. Sim. Mas quem está pensando em fazer o procedimento e agora está assim receoso, ai gente, será que eu faço? Que eu não faço? Geralmente é um procedimento seguro, né? E aí a pessoa tem que avaliar o produto que ela vai usar, o profissional que ela vai escolher. Então, qual é a orientação para essa pessoa que está nessa dúvida? Então, os procedimentos estéticos vieram para acrescentar na autoestima, e todo mundo quer ficar bem para a sua idade, mas a gente tem que ter muita responsabilidade. Então, sempre procurar um profissional que use boas marcas, que você consiga ter um acompanhamento com esse profissional, porque é um evento que ele tem um manejo, né? A gente tem como usar medicações para melhorar, e como o próprio nome dele diz, é transitório, mas a gente precisa desse acompanhamento aí de perto com o profissional que fez. Tá certo. Então, escolher bacana o profissional e também os produtos, que às vezes tem muita coisa aí no mercado, nem sempre são produtos, né, de qualidade. A gente sabe que isso existe, a gente já acompanhou vários tipos de casos, né, de reações. Então, é o barato que sai caro, né? E a quantidade. Hoje, assim, para procedimentos estéticos, é super importante que menos é mais, né? É verdade, né? Quanto mais natural, é uma tendência até agora das pessoas que buscam procedimento, quanto mais natural parecer, melhor, né? O ideal é que as pessoas nem percebam que você fez aí algum procedimento. Infelizmente, assim que surgiu essa onda, né? Muita gente exagerou, hoje está arrependida, está querendo voltar atrás, né? A gente vê até o retrocesso de alguns procedimentos, né, doutora? Sim, naturalidade sempre. É tudo. Tá bom, doutora? A gente agradece a sua participação, tá? A gente tirou algumas dúvidas aí, um assunto que entrou, né, bastante em evidência justamente pelo que aconteceu com a Joelma.